Fala, galera. Boa tarde. Deixando o pessoal ir entrando aí aos poucos. Bem-vindos de novo aí para nossa live diária. Se alguém puder dar um alô no chat aí, vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí, só para eu saber se está tudo certinho. Boa. Obrigado, gente. Vamos lá. Só mais 2 minutinhos para o pessoal entrar. Acho que o pessoal sentiu falta das lives no final de semana, hein? Tem muita gente na espera. Bem, vamos lá então, gente. Bem-vindos, tá? Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está aqui com a gente, meu nome é Bruno Hora, eu sou um dos fundadores da InvestSmart, tá? A gente se adaptando aí a essa realidade nova aí, porque a gente vai ficar nela por algum tempo, espero que não muito. Estamos fazendo lives diárias aí, aproximando os investidores, os assessores, a imprensa e todos os players do mercado aí das assets que a gente tem mais proximidade, as assets que a gente tem mais alocação, que são as que a gente é mais próximo e que são mais relevantes aqui no nosso dia a dia. Hoje, a gente tem o prazer de trazer aí a CA Indosuez, tá? Para quem não conhece, é uma asset, um banco global bem antigo. Eu estava dando uma olhada no site deles, eles são desde 1858, foi o primeiro registro aí acho que antes do Crédit Agricole, enfim. Então, é uma casa bem antiga, tem um pé na Ásia, um pé na Europa, assim, a gente vai poder explorar bastante aí essa expertise global deles. E, além disso, uma coisa que é bem particular e bem interessante da galera que está aqui com a gente é que todo mundo com décadas de experiência de mercado. Então, a gente tem aqui craques de crise para conversar com a gente. Tá? Eu estou com o Fábio Passos, que é o CIO, com o Fadu, que é responsável pela renda fixa, e com o Vladimir Vale, que é o estrategista-chefe da CA Indosuez. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Fábio, você quer começar a falar um pouquinho aí falar da sua história, enfim, falar um pouquinho de você e como é que está o clima aí no CA Indosuez, tanto aqui no escritório de São Paulo quanto nos escritórios aí mundo afora. A gente sabe que vocês têm escritórios aí nos mais diversos lugares do mundo. Não, legal. Bem, para começar, eu queria agradecer a oportunidade de fazer essa live, de poder estar participando com vocês. Para a gente é sempre uma oportunidade de falar um pouco daquilo que a gente está fazendo e passar um pouco da nossa visão em relação ao mercado atual. Como você mencionou, a gente faz parte, nós somos do Indosuez, fazemos parte do Grupo Crédit Agricole. O Grupo Crédit Agricole tem presença no Brasil há mais de 70 anos, deve ser uma das casas estrangeiras com presença mais longeva no Brasil, e a gente tem mais de 20 anos fazendo gestão de recursos aqui no Brasil. Em relação à estrutura de investimentos do Indosuez especificamente, mas sem deixar o grupo de lado, o Grupo Crédit Agricole é hoje o 11º maior grupo financeiro do mundo em ativos, é um grupo francês, e a gente tem mais de 3.500 profissionais no Indosuez, focados na área de investimentos em praticamente todos os continentes, e você tem razão, a gente tem calls diários, a gente vem acompanhando muito de perto toda essa evolução do mercado, infelizmente, dessa pandemia ao longo dos últimos meses. A gente, como você mencionou, a gente está com a presença do Vladimir Vale, que é o nosso economista-chefe para a América Latina, e também tem acompanhado muito de perto toda essa evolução. E a gente entende que essa troca de informações, toda essa experiência acaba tendo um peso importante em momentos como o momento atual. Entrando especificamente no meu caso, eu tenho 8 anos de grupo de Indosuez, tenho um pouco mais de 20 anos de mercado, 23 anos de mercado financeiro, e eu sou responsável pela área de investimentos do Indosuez aqui no Brasil. Então, a gente faz parte
do comitê de gestão dos nossos fundos. Somos 7 pessoas, salvo engano, no comitê de gestão, onde a gestão é representada pelo André Fadu, aqui do meu lado. Vou deixar ele se apresentar, mas acho que é um grupo de pessoas, como você mencionou, que tem algum cabelo branco, o que pode ser útil em momentos como esse, né? Não que a gente tenha visto algo como que está acontecendo, acho que ninguém viu, mas acho que experiências passadas têm o seu peso, têm a sua importância em momentos como o atual. Fadu? Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Bom, como o Fábio falou, eu sou responsável pela área de gestão de renda fixa e crédito privado aqui no Saem do Suez. Estou na casa há aproximadamente 2 anos. No mercado eu estou desde 98, então tive o privilégio ou o desprazer de participar de algumas das crises mais agudas que a gente presenciou nas últimas décadas. Em relação ao que a gente tem de equipe, infelizmente não pôde participar hoje, mas o responsável pela área de análise é o Nelson Chaves. O Nelson Chaves, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nos últimos 17 anos, e aí pegando tanto eu na parte de gestão quanto ele na parte da análise. Então, nós dois compomos o time de gestão aqui do Saem do Suez, tanto pela parte de gestão quanto na parte fundamentalista. No momento que a gente está vivendo, isso mostra o quão importante é você ter exatamente a segregação das áreas bem definidas. Você ter um responsável sênior pela área de análise e um responsável sênior pela área de gestão. Você conseguir segregar bem essas duas etapas. Então, acho que isso gera um conforto muito grande para tudo que a gente tem feito nos últimos anos e como a gente está preparado agora para a travessia de mais essa crise. Legal. André, antes de eu chamar o Vladimir, você pode dar um pouquinho da perspectiva de AUM do Saem do Suez, para o pessoal ter uma noção do tamanho de vocês, enfim. Hoje, na estratégia de renda fixa crédito privado, a gente está com aproximadamente 10 bilhões sob gestão. Esse é o tamanho da carteira de fundos que a gente tem, contemplando não só os fundos abertos, mas também com as estratégias exclusivas. E aí passa também com o previdenciário. No grupo como um todo, o Indosuez tem 110 bi de euros sob gestão. Legal. Como vocês falaram, é o 11º maior grupo aí do mundo. Muito legal. Vou para o Vladimir. Vladimir, pedi para você se apresentar para a galera, dar um alô aí, já pegar um embalo aí, já que você, como estrategista-chefe da América Latina, fala muito com os escritórios de Genebra, de Miami e de outros lugares da Europa. Se você puder passar um pouquinho para a gente qual o sentimento no meio dessa crise aí, além de se apresentar, vai ser de muita valia. Boa tarde a todos, prazer estar aqui participando. Como já foi dito, meu nome é Vladimir Vale, eu sou estrategista-chefe para a América Latina do grupo Saem do Suez. E, bem, eu tenho 12 anos de casa, então também já vi algumas crises, nada tão surreal como essa que a gente está vivendo agora, né? Em relação a como os nossos escritórios estão se comportando e tal, eu acho que é mais ou menos a mesma situação que a gente está vivendo. Muita gente em casa, em quarentena, algumas pessoas trabalhando no escritório, porque nem todas as tarefas podem ser feitas remotamente, mas com um número de pessoas muito limitado, e todo mundo em casa tentando fazer o melhor possível, né, diante das circunstâncias. E todo mundo também, obviamente, muito preocupado com a situação toda e com o que está ocorrendo nos mercados. Em todos esses países, a essa altura, a gente tem uma situação realmente de transmissão local do vírus. Clientes, portanto, muito angustiados, alguns, outros já pensando nas oportunidades que estão sendo criadas também, porque, como sempre, a crise gera esse tipo de situação. Então, assim, não está muito diferente do que a gente tem visto na Faria Lima, não. Legal. Vamos lá, então. Gente, é importante, tá? Usem o chat, tá? A ideia principal dessa conferência diária que a gente faz
é que vocês possam perguntar qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, principalmente sobre mercado de renda fixa, que talvez seja a principal pauta. A gente vai falar um pouquinho de política, falar um pouquinho de Banco Central também, mas a ideia é que vocês usem bastante o chat para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Já no embalo da pauta principal aí, talvez que seja o mercado de crédito, de renda fixa, eu tinha uma pergunta para o Fadul, que é uma coisa que talvez seja a maior preocupação. Ninguém sabe direito quando a vida vai voltar ao normal. As pessoas chutam 15 dias, tem gente que chuta 3, 4, 6 meses, assim, períodos longos que a gente sabe que a economia não suporta. O Mandetta, semana passada, falou algo em torno de julho, agosto, que parece logo ali, mas em termos de macroeconômicos, em termos de crédito, principalmente, é algo muito complicado. E nos portfólios de renda fixa, a gente tem a preocupação das empresas terem capacidade de honrar suas dívidas, por mais que o Banco Central esteja, enfim, atuando ativamente. Fadul, nos portfólios do CA Indosuez, como é que está hoje distribuído em high grade, assim, se puder falar um pouquinho de prazos, de risco de crédito, em perspectivas gerais aí, como é que está o portfólio? Excelente pergunta, Bruno. Enfim, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho para o início de 2019. Quando a gente fala de portfólio de renda fixa, principalmente crédito privado, não é algo dinâmico, não é algo que você faça uma rotação de portfólio, ainda mais no tamanho do mercado que a gente tem e a profundidade que a gente tem, de uma hora para outra. Então, o nosso processo de investimento para um cenário que a gente está vivendo hoje começou lá em janeiro de 2019. A gente esperava um cenário deteriorado como o que a gente está vivendo? Não. A gente espera quando esse cenário deve terminar? Não. O ponto é que a gente sempre se prepara para o pior cenário possível. Renda fixa, crédito privado, high grade, que é o perfil que a gente opera basicamente, ele é voltado num cenário sempre estressado. A gente não tem nenhum upside se a empresa der o dobro do resultado imaginado. Você pode até ter um fechamento de spread de crédito, mas imaginando que a gente tem uma posição que a gente carrega do início ao fim, que é justamente o carrego do fundo, que você não vai estar tradando esse papel, negociando esse papel com alta frequência ao longo do tempo, isso vai ser sempre uma consequência pontual do dia a dia da gestão do fundo. É um alfa que você adiciona no fundo, mas sem ser a sua estratégia principal, que foi o que a gente observou na indústria de um modo geral, principalmente no final de 2018 e início de 2019, para tentar compensar a baixa taxa das emissões. Então, a gente adotou uma estratégia muito, muito conservadora, imaginando que fosse ter um ajuste de preço, que foi o que aconteceu no final de 2019, e, consequentemente, acabou tendo uma carteira muito, mas muito bem preparada para o momento que a gente está vivendo hoje. Aonde a gente viveu algo parecido como isso? Não fazendo um paralelo com crise. Eu acho que crise, como a gente está vivendo, a gente não tem nenhum paralelo perfeito para ser feito. Mas em termos de dinâmica de preço, dinâmica de liquidez e conceito de fundo de crédito privado high grade, a gente gosta de fazer um paralelo com 2007, 2008 e 2009. Em 2007, a gente teve um fechamento de spread, principalmente dos bancos médios na época, que começaram a captar cada vez por prazos mais longos a taxas mais baixas. E no final do ano, você começou a ter uma dinâmica de mercado se deteriorando por conta do Lehman. Você esperava se ia ter uma piora, não ia ter uma piora, se você ia ter uma recuperação, não ia ter uma recuperação, até que veio o subprime em 2008. A mesma coisa aconteceu no mercado local de crédito privado. A gente teve uma deterioração de preço por uma questão de ajuste técnico e um evento de liquidez em alguns fundos, inclusive nos nossos, por conta de performance, por reajuste de preço que teve na carteira, que era natural, que fatalmente ia acontecer. E quando você esperava que fosse ter de novo uma dinâmica positiva nessa indústria, veio a crise com essa epidemia e, naturalmente, você está vivendo esse movimento de aversão a risco e uma crise que não tem perspectiva de se encerrar tão cedo. Então, dentro dos nossos portfólios, não foi um movimento que a gente começou há 6 meses atrás. A gente começou esse movimento há mais de 12 meses atrás. Por isso que é muito importante, na gestão de crédito privado, high grade, você ser sempre disciplinado, ser sempre fiel aos seus mandatos, não ficar preocupado em relação à volatilidade do curto prazo ou simplesmente a performance da cota no D0. É algo que tem que ser estrutural. Em nenhum momento a gente subverteu qualquer conceito nosso, qualquer filosofia de investimento
para entrar em papéis que até então, pela dinâmica positiva de mercado, pareciam ser high grade, mas para ser high grade contavam com um capital infinito com juro baixo. A gente vai ter um juro baixo por um longo tempo, mas não vai ter mais aquele capital infinito. Então, essas estruturas, empresas que até então contavam com um cenário extremamente favorável para ficarem de pé e eram empacotadas como high grade, a gente ficou totalmente à parte. Nossos fundos tiveram uma performance abaixo da média no passado, justamente pela estratégia da casa de concentrar todos os investimentos em empresas de primeiríssima linha, que são investimentos que você não consegue desfazer e fazer da noite para o dia, ainda mais no momento agudo que a gente teve de liquidez no final do ano passado. Você teve boas oportunidades no final do ano passado para começar novos investimentos, mas não para fazer desinvestimentos. Então, as empresas que poderiam estar sendo mais fragilizadas, poderiam ser mais frágeis para o cenário atual, dificilmente foi uma possibilidade de desinvestir dessas empresas no curto prazo. Agora, então, esquece. Essas recuperações, dificilmente você vai conseguir desinvestir. E no nosso caso? No nosso caso, a gente conseguiu fazer uma carteira totalmente defensiva. No pior momento de resgates, a gente conseguiu fazer liquidez sem desinvestir dos melhores ativos. Pelo contrário, a gente optou por desinvestir dos papéis que poderiam ter uma maior dificuldade de liquidez numa deterioração de cenário, ou que poderiam ter um impacto pior de preço caso continuasse esse movimento de reprecificação. Então, a gente preferiu realizar esse impacto no D0, gerando caixa para pagamento de resgate, do que ficar fazendo uma administração comercial de cota e carregando esses ativos para um momento pior. A gente imaginava que esse momento fosse acontecer? Não imaginávamos. Quem disser que estava imaginando que ele tem uma epidemia de um vírus agora, assim, é um absurdo. Então, de novo, essa é a importância de você ser extremamente responsável, mesmo quando o cenário é extremamente favorável, mesmo quando o cenário é extremamente otimista para crédito, você tem que ser sempre diligente, sempre muito prudente. Fundo de crédito privado é carrego contratado ao longo do tempo. Se você tem emissões que estão com taxas baixas e prazos longos, que não correspondem ao carrego do fundo, não tem mais que faça você dar 110%, 112% do CDI. Isso uma hora cobra a conta, uma hora a conta é cobrada. Então, a gente não teve essa travessia tão suave justamente por ter esses princípios. E a gente foi fiel a esses princípios e hoje, dentro dos nossos portfólios, a gente entende que a gente não tem nenhuma surpresa no curto, médio prazo. Todas as nossas empresas são empresas de primeiríssima linha, de fato high grade. A gente tem empresas que não são concentradas em turismo. Na parte de shoppings, a gente tem os principais operadores de shopping com um prazo que tem um fluxo de pagamento muito tranquilo, mesmo com a estrutura fechada. Aéreas, no mercado local, não tem emissão, já teve no passado, hoje não tem mais nada em termos de debênture. Operadora de turismo, já falei que a gente não tem. E serviços que até então dependiam de um ciclo de faturamento curto, de receita curto, ou de um capital mais perene, caso, assim, provavelmente através de um IPO, a gente não tem nada disso. A gente ficou à parte de todas as emissões que até então pareciam ter um prêmio acima da média e que seriam oportunidades para o crédito teoricamente high grade, a gente ficou de fora. Mesma coisa bancos novos. A gente não tem nenhuma letra financeira, nenhuma operação de banco novo que possa ter alguma dificuldade de capital no curto, médio prazo. Além disso, concessões, toda a nossa parte de infraestrutura e concessões aí no parte mais pesado do saneamento, empresas de primeiríssima linha, como Sabesp, Sanepar, a gente não tem nenhuma operação estadual ou vinculada a operações de Estado. Toda a nossa parte de crédito está muito blindada. A gente tem muito tranquilo para essa travessia, porque foi começada em 2019, não foi começada agora. Então, de uma maneira geral, nos nossos portfólios, desde o fundo mais conservador até o fundo mais estruturado, que é o maior fundo da indústria, que é o de debêntures incentivados, hoje está com um patrimônio superior a 1,5 bi. Foi o único fundo que superou em 1,5 bi no ano passado. A gente tem um conforto muito grande em solvência e em prêmio de crédito. Perfeito, Padu. Muito obrigado. Informações mega relevantes aí para os investidores que estão nos fundos do Sandal Suez. O crédito high grade, ou seja, o crédito das empresas mais saudáveis, das maiores, assim, das que são melhores vistas pelos bancos e pelas agências de crédito, com certeza é o último a sentir e raramente sente, na verdade no Brasil acho que nunca sentiu
E então, se pensar em questões de portfólio, é uma notícia bem confortante. Eu vou começar com as perguntas, e aí eu vou aproveitar que vocês estão próximos aí, e vou fazer uma pergunta que é bem genérica, que eu acho que é um pouquinho da dor do assessor e a dúvida do cliente. Tá? Os clientes questionam muito se eles deveriam manter a posição. E aí eu acho que essa é uma dica mais genérica, Fábio, se você quiser depois falar sobre manter, não manter a posição, perfil de cliente, se está no produto certo ou não, e falar um pouquinho de liquidez. Como é que vocês estão de liquidez dos fundos? Vocês sentiram alguma pressão de resgates em massa, saídas, enfim, essas coisas que seriam talvez aí uma segunda forma das coisas desandarem? Não, vamos lá. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí, se eu puder tentar ajudar a responder essa pergunta, né? Assim, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é um pouco da dinâmica recente do fluxo de capitais por classe de ativo, né? Quando a gente olha o que aconteceu nos últimos 12 meses, com um dobro de CPFs em bolsa, com um dobro de CPFs em fundos imobiliários e uma redução do número de investidores em renda fixa, isso claramente foi motivado por um menor custo de oportunidade, não, um maior custo de oportunidade, depende um pouco do ponto de vista, mas de investidores buscando um pouco mais de yield, né? Mas a brincadeira que a gente fazia, o que a gente fez aqui, foi que a gente começou a ter carteiras mais alocadas em ativos de renda variável, não por uma mudança estrutural no perfil do investidor, né? Mas por uma tentativa de você tentar capturar uma percepção de retorno que, teoricamente, teria ficado na mesa com a queda da Selic. Olhando para frente, olhando hoje a composição das carteiras, assim, obviamente o que aconteceu não era esperado, mas quando a gente olha o comportamento que aconteceu nos fundos imobiliários desde novembro do ano passado, a gente começou a perceber que talvez parte desse movimento tivesse sido exagerado. E aí a brincadeira é um pouco daquele futebol de criança, né? Que a bola vai para um lado e você está indo todo mundo para o mesmo lado ao mesmo tempo. O que era um pouco a nossa preocupação, analisando essa dinâmica de fluxos, porque tem uma preocupação clara com o movimento de volta, né? Porque da mesma forma que foi, esse movimento tem a sua volta, dependendo de algum determinado gatilho. E a gente, enfim, viu esse movimento nos fundos imobiliários um pouco antes, e agora a gente está vendo uma correção muito forte em renda variável. E o grande problema disso é porque se a renda variável era ou foi, de certa forma, a grande aposta de bastante gente nesses últimos 6, 12 meses, com essa queda de alguns gestores de 40%, 50%, 60% ou mais por cento, a grande pergunta olha, o que eu faço agora? A renda variável sofreu perdas fortes, os fundos multimercados passaram depois de um longo inverno, eles tiveram uma performance bastante interessante, os fundos de renda fixa sofreram com a volatilidade de mercado. Qual é o porto seguro agora? E quando a gente pensa na dinâmica de crises, né, e de percepções, eu acho que essa pergunta é absolutamente razoável. E quando a gente pensa, pelo menos, na resposta possível para isso, a gente pensa na diversificação. Quer dizer, um fundo de renda fixa, de crédito privado, você está olhando o outro lado do balanço quando comparado a um fundo de ações, né? Se no fundo de ações você está procurando a grande próxima estrela, a próxima Magazine Luiza, o Fique Rico, Pergunte-me Como, o fundo de crédito privado, de renda fixa, na verdade, é a sua defesa. Então, na nossa percepção, a defesa de um fundo de renda fixa, ela não é medida pela variação da cota necessariamente, e sim pela qualidade das empresas que a gente tem em carteira. E por isso essa preocupação muito grande que a gente tem, pelo menos, em relação à qualidade das posições que a gente tem. Então, a gente entende que sim, a renda fixa, crédito privado,
tem uma função bastante importante na composição de uma carteira. Quando a gente olha a rentabilidade contratada desses fundos, o running desses fundos, são runnings altíssimos. Eu não me lembro de ter visto isso na minha vida profissional. Você está falando que fundos como o Agilité, ou o próprio Vitesse, tem carregos altíssimos, de 130% a 140% até do CDI, com empresas de altíssima qualidade, com ativos de altíssima qualidade. Eu acho que é uma oportunidade excepcional de alocação para investidores. Então, a gente entende que uma carteira diversificada é, sim, uma alternativa melhor para esse momento. A gente entende que tem oportunidades em renda variável, oportunidades muito interessantes e que devem ser aproveitadas para quem tem caixa, para quem tem estômago, dado o momento atual. Mas acho que essas mesmas, de novo, olhando para o outro lado do balanço, a gente entende que essas oportunidades também existem em crédito privado e são oportunidades extraordinárias para bons gestores com carteiras resilientes ao momento atual, que é a nossa preocupação, especialmente quando você olha o que o Fadu mencionou sobre o setor de serviços, né? A gente não, na nossa carteira de crédito, a gente não está preocupado com a grande empresa que vai multiplicar por 30 vezes o seu valor. A gente não está preocupado com aquele banco pequeno que vai ser o próximo unicórnio. Não é isso que a gente faz. A gente procura garantia, a gente procura segurança. Tem vezes que o trabalho do zagueiro é jogar bonito o tempo todo. Não, isso pode significar uma variação nas cotas em um determinado momento, sim, mas com certeza a gente não projeta nenhum tipo de surpresa negativa nas nossas carteiras, dada a diligência que nós temos. Quer dizer, então, a gente trabalha, não para procurar novos unicórnios, e sim para evitar defaults que possam significar perda permanente na carteira dos nossos investidores. E é esse o papel que a gente se propõe a fazer, de trazer carteiras muito bem construídas, com nomes resilientes, que possam aguentar momentos tão difíceis quanto o momento atual. Perfeito. Perfeito, Fabi. Muito esclarecedor. Tá? Muito obrigado. Vladimir, eu já vou aí falar de política e Banco Central. Só tenho mais uma pergunta aí para a galera mais focada na renda fixa aí, para falar talvez mais sobre produtos. Eu até anotei essa frase que você falou, que o fundo de renda fixa não deve ser medido pela variação da cota, e sim por quão saudável ele é. E, enfim, a gente precisa de bons zagueiros, né? A gente falou na primeira live ali que a gente fez com o pessoal de uma outra casa que ataque pode até ganhar jogo, mas quem ganha campeonato são as defesas, né? Sobre o fundo de debênture incentivados, a gente sabe que são fundos mais voláteis, são fundos que estão mais sensíveis às oscilações da curva de juros, às marcações de mercado, mas com certeza é uma dor do dia a dia dos assessores, é uma dor às vezes do cliente que não consegue entender direito como um fundo de renda fixa eventualmente pode ter uma cota negativa. Vocês querem falar um pouquinho aí, já que vocês têm talvez aí o fundo mais relevante de debêntures incentivados do mercado? Cara, eu vou deixar o Fadu, prometo que vou deixar o Fadu falar. Se vocês me deixarem, eu vou acabar falando bastante tempo. Mas o nosso fundo de debêntures incentivadas foi um fundo que foi construído em cima desses pilares de processo, de controles e de qualidade de carteira. Então, quando a nossa preocupação, inclusive na hora de mostrar o fundo, ter certeza que ele é comparado contra o que ele deve ser comparado. Ele não é um fundo multimercado, ele não é um fundo atrelado ao CDI. Inclusive, nós fomos um dos grandes defensores de não se ter fundos de debêntures incentivadas atrelados ao CDI. Eu acho que até é um ponto interessante para o Fadu e acho que ele mencionou, mas eu só queria frisar,
quando a gente olha o comportamento do nosso fundo de debêntures incentivadas, ele foi o único fundo que conseguiu bater o seu benchmark no ano passado. Então, de novo, a questão de aderência ao mandato em relação à qualidade de carteira, acho que são muito importantes quando a gente olha esse fundo. Perfeito, perfeito, gente. O pessoal que está... Fadu, vai. Deixa eu deixar o Fadu, senão não deixa o Fadu falar. Tá, vai lá, Fadu. Eu acho que assim, pontos interessantes e importantes para reforçar em cima do que o Fábio já comentou. O debêntures incentivadas é um produto que ele é muito específico, né? Ele acaba tendo uma necessidade, pelo prazo dos papéis que compõem a carteira dele, de você ser mais responsável ainda do que você seria normalmente. Quando a gente começou o fundo a ganhar maior dimensão, e foi no início de 2019, né, quando o fundo começou a passar da marca dos 200 milhões, e aí a gente fechou julho com aproximadamente 1,5 bi de patrimônio, e a gente fechou o fundo, depois abriu de novo e fechou o fundo com 2 bi, e até então esse fundo permanece fechado até hoje. Em nenhum momento a gente reabriu o fundo, mesmo tendo um momento oportuno, mas dado a responsabilidade e o compromisso que a gente tem com os cotistas atuais, não com os cotistas que estão saindo ou que estão para sair, né? Isso aí, de novo, é uma consequência, nunca vai ser uma causa. A gente em nenhum momento administrou comercialmente o fundo. E desde o momento que o fundo começou a crescer, a gente focou em empresas de primeiríssima linha, a gente começou a reduzir a exposição que a gente tinha em projetos. Em nenhum momento a gente entrou em operações de longuíssimo prazo. Quando o mercado começou a operar emissões de 30 anos, 20 anos, a gente ficou totalmente fora desse mercado, até mesmo porque o nosso bench é o IMAB5, a gente não é um fundo de IPCA livre, a gente é um fundo que administra a duration da carteira de acordo com a duration do benchmark, pode ficar um pouco mais ou um pouco menos, né? A gente nunca pode alavancar em relação à duration dos papéis, né? A gente pode ficar mais exposto em termos de prazo, dado ao prazo da carteira natural, mas nunca utilizar derivativos para aumentar essa exposição. A gente só utiliza derivativos para reduzir essa exposição. Nunca travando, porque a gente entende que, pela natureza dos ativos e os fluxos que a gente tem nesses papéis, a gente não tem derivativo, nem fazendo compromissada reversa NTIB, você consegue fazer esse hedge. Então, não tem como você fazer uma trava perfeita para a CDI. Em relação ao fundo, de novo, é um fundo que hoje tem uma qualidade de crédito muito, muito acima da média. É um fundo que está focado em papéis de primeiríssima linha, como Eletropaulo, Eletrobras, Vale, Semig. A gente tem pouquíssimos projetos dentro do fundo e os projetos que nós temos já estão maduros, já estão pagando, né? Já deixaram de ser projeto, né? Por definição, já deixaram de ser projetos. Então, isso gera um conforto muito grande para a travessia. Em termos de carrego, a gente nunca teve um carrego tão elevado no fundo. Quando a gente olha no passado, boa parte do alfa foi justamente essa diferença que você tinha entre a carteira do fundo e o prazo do IMAB5, que era a parcela de juro real. O que boa parte da indústria de fundos redeados acabou surfando uma onda bem positiva em relação ao CDI, foi porque pegou esse fechamento desse juro. Quando esse fechamento de juro parou de ocorrer, você acabou não conseguindo gerar performance, até mesmo porque era algo natural. Quando você tinha empresas como a Petrobras emitindo a NTNB menos alguma coisa, você ainda nem colocava as despesas do fundo, então você já tinha um prêmio negativo, né? Porque você fazia a conta considerando a isenção tributária. Então, boa parte da performance do fundo vinha dessa diferença. Quando você teve o ajuste de preço no final do ano, e aí foi quando a indústria de fundos redeados tomou o tombo, a gente acabou tendo um impacto positivo em relação à nossa carteira, porque a gente conseguiu aproveitar a oportunidade para comprar papéis com prêmio elevado, a gente tinha um prêmio muito grande na nossa carteira, dado ao fechamento de juro real, então a gente conseguiu compensar a oportunidade de pegar um bom prêmio com o que a gente tinha de fechamento de prêmio real, de juro real. Quando a gente largou 2020, a gente largou com uma carteira com quase 0,80 de prêmio de crédito. Tanto que em janeiro e fevereiro a gente teve uma performance acima do IMAB, não considerando o fechamento de juro real, mas considerando o fechamento do prêmio de crédito. Hoje a gente teve um ajuste no juro real e no spread de crédito.
Então, a oportunidade de hoje, aí vocês tinham perguntado em oportunidade, teve até uma pergunta em relação a dinheiro novo. Quando você olha uma estratégia como debêntures incentivadas, onde você tem as duas frentes para ganhar, dado o que a gente tem de juro real hoje embutido para os próximos 2, 3 anos, dado a perspectiva que a gente tem, um cenário que a gente consegue ter uma visualização do que seria um prêmio na curva de juros. E, além disso, você tem um nível de prêmio de crédito que está próximo dos 100 pontos numa carteira como a do debêntures incentivadas, é uma excelente oportunidade. Hoje, quem sair do fundo, e aí eu digo com tranquilidade, quem tiver conforto para aguentar a volatilidade, o prêmio contratado que a gente tem no spread de crédito, além do upside que a gente tem para ganhar no fechamento de juro real isento e para completar a cereja do bolo, o seguro que você tem da inflação, dado que é um fundo que segue o IMAB5, então nesse próximo ano, nesses próximos 12 meses, esquece a inflação. Vai conseguir completar melhor do que eu, é algo que dificilmente a gente vai ter no curto prazo. Mas você ter um seguro ao longo do tempo, do valor do teu dinheiro, é uma estratégia que gera muito conforto. Assim, de tudo que a gente tem hoje na renda fixa, eu acho que a melhor assimetria risco-retorno é justamente a carteira de debêntures incentivadas. Perfeito. Perfeito, Padu. E dica valiosíssima. Então, a gente tem abertura de spread, já falamos aí, para quem estava ligado, da primeira oportunidade aí, talvez a mais clara de todas hoje. Vladimir, vamos lá. Bancos centrais, tá? Vamos começar lá pelo tema da vez. A gente tem visto que há algum tempo tem muito estímulo, muita injeção, e a percepção que o mercado foi tendo desses estímulos foi mudando conforme o tempo. Hoje, se eu não me engano, o nosso Banco Central lançou um pacote que eu confesso nunca ter visto algo parecido. Se você puder comentar um pouquinho sobre bancos centrais, estímulos e o que a gente pode esperar um pouco disso em como vai refletir na economia real, se vai refletir, se vai ajudar a conter desemprego, se vai ajudar a salvar as microempresas, as médias empresas. Se você puder dar uma explanação geral sobre bancos centrais, aí vai ser sensacional. Tá, ok. Bem, o que a gente tem visto são os bancos centrais realmente abrindo a caixa de ferramentas, né? Mais do que isso, até criando ferramentas novas, já que essa é uma crise que tem características únicas. A gente está lidando com algo bastante diferente do que qualquer tipo de crise financeira que a gente esteja acostumado a viver, seja em países desenvolvidos, seja em países emergentes. Esse tipo de situação de choques simultâneos de oferta e demanda é uma situação característica. Os maiores paralelos que a gente pode traçar é com países muito poucos desenvolvidos enfrentando desastres naturais, né? E hoje a gente tem uma situação em que a economia global, basicamente, está tendo que lidar com isso. Eu acho que nessas circunstâncias, o que os bancos centrais precisam fazer é evitar que a parada súbita de atividade econômica, que vai ocorrer, é inevitável, ela vem tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, e ela não pode ser resolvida com juros mais baixos ou com empréstimos, injeções de liquidez. Então, essa parte de tentar fazer o trabalho duro de sustentar a economia e sustentar a demanda, eu acho que os bancos centrais podem fazer muito pouco nesse momento. Então, toda a bateria de ações tem que estar voltada para manter o mercado funcionando, especialmente manter o mercado de crédito funcionando, né? Justamente para evitar que, em cima de todos os problemas que a gente vai enfrentar, seja ao longo da pandemia, seja num segundo momento, que eu espero que seja rápido, de retomada gradual da atividade, a última coisa que a gente precisa é que, em cima de todos esses problemas, a gente ainda tenha uma crise financeira, né? A mensagem que os bancos centrais estão passando, e eu acho que isso vale para praticamente todos, é que eles estão dispostos a realmente apertar o botão nuclear e fazer qualquer coisa que seja preciso para manter os mercados funcionando e evitar ao máximo mais instabilidade financeira ou o risco de um credit crunch, alguma coisa do gênero, né? Eu acho que, nesse aspecto, eles têm uma grande chance de triunfar. Afinal de contas, a gente vive num mundo de moeda fiduciária, então o limite para o Banco Central fazer esse tipo de coisa que ele está fazendo, para os bancos centrais fazerem o que estão fazendo, ele é praticamente ilimitado, né?
eu não tenho muita dúvida de que as ações, por exemplo, adotadas pelo Banco Central aqui no Brasil, criam um ambiente bem mais confortável a essa altura para aquelas empresas, ao menos, que têm acesso ao mercado de capitais, né? Nos Estados Unidos vai dar mais trabalho, porque o setor privado dele está mais alavancado, é um mercado onde o high yield, por exemplo, já vem sendo um fator de risco há algum tempo, então eles vão ter um grande trabalho para estabilizar o negócio e justamente evitar o surgimento dessa crise financeira. Mas mesmo lá, eu acho que eles vão ser bem-sucedidos. Eu acho que o grande desafio para os formuladores de política, eu não estou nem falando exclusivamente do Banco Central, mas para os formuladores de política econômica que estão no governo hoje, o grande desafio é que eles precisam, muito rapidamente, encontrar formas de dar apoio, não só para manter os mercados funcionando, como eu disse, e isso envolve apoio para empresas maiores que têm acesso ao capital, ao mercado de capitais e tudo mais, mas principalmente a tarefa mais urgente hoje do ponto de vista da economia e garantir uma recuperação econômica é salvar o pequeno e o médio, né? Não só as empresas, mas também é fundamental nesse momento que a gente tenha instrumentos para ajudar a população mais vulnerável, porque sem essa ajuda vai ser difícil que a gente consiga vencer a batalha contra o vírus, né? E aí é um trabalho mais difícil, porque a gente não tem instrumentos diretos que possam ligar aí, digamos, as torneiras de liquidez dos bancos centrais, por exemplo, direto lá na ponta com o pequeno comércio, com o pequeno restaurante, que é justamente o pessoal que está mais no risco diante desse turbilhão. É um pessoal que resiste pouco e para quem a perspectiva é de ficar alguns meses fechado, é realmente uma situação muito difícil. Agora, isso só em parte vai ser, obviamente, tarefa do Banco Central. Eu acho que para realmente criar um sistema de apoio a esses setores da sociedade, você inevitavelmente vai ter que envolver outras esferas de governo, não vão ser só os bancos centrais que vão ter que ajudar de alguma forma, né? O lado positivo de tudo isso, seja do ponto de vista da atuação dos bancos centrais, fazendo esse movimento para sustentar os mercados, seja no lado fiscal, os governos abrindo realmente o bolso para combater a pandemia e para dar apoio à população que vai precisar. O lado positivo que eu vejo é o seguinte: como essa é uma crise que veio da natureza, é um fenômeno aleatório, quase natural, dessa vez você não vai encontrar muito menos resistências na hora de, digamos, socializar os prejuízos, né? Dividir esses prejuízos que hoje estão caindo muito forte sobre determinados segmentos da sociedade, você distribuir isso, seja através de créditos subsidiados, seja através de gastos fiscais voltados a sustentar. É uma situação diferente que está criando na sociedade e no sistema político também um sentido de certa união e certa percepção de que a gente agora está todo mundo no mesmo barco, né? O vírus não escolhe nem classe, nem sexo, nem raça, nem nada. Ele iguala todo mundo. E nessa crise que está sendo gerada, ele também está igualando, né? Acho que pela primeira vez a economia nacional e a nossa capacidade de recuperação vai depender muito da nossa capacidade de ajudar justamente aqueles que têm menos acesso, que têm menos lobby, que têm menos influência. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais rápido a gente vai sair do buraco e vamos retomar o nosso potencial aí de crescimento, né? Eu acho que são essas assim as coisas que mais me preocupam no momento, no que diz respeito a como a política econômica deve ser conduzida. A gente precisa rapidamente encontrar formas e agir decisivamente para sustentar esse plâncton da economia, sem o qual o ecossistema todo acaba ruindo também, né? Legal. Legal, Vladimir. Sensacional, na verdade. Eu dei até aqui uma anotada. Então, quer dizer que talvez as empresas mais bancarizadas, que têm mais acesso aos bancos, elas vão sentir mais na ponta os estímulos do Banco Central, e o grande desafio é fazer com que esse apetite por ajudar
chegue lá no autônomo, chegue lá no microempresário, evite o restaurante da esquina de fechar, que são esses aí, com certeza, os primeiros a sentir, né? E isso é uma coisa que eu não tinha parado para refletir, que você falou, que eu anotei também, que a gente vai ter menos resistência, né? Realmente, porque diferente, talvez, de 2008, que foi uma crise que foi originada pelo mercado financeiro e que foram colocadas em xeque as agências reguladoras, foram colocadas em xeque os grandes bancos americanos. Dessa vez, e aí por ter sido colocados em xeque, quando veio o Banco Central, os estímulos, o quantitative easing, quando veio tudo isso, isso foi muito questionado, por que vocês estão injetando tanto dinheiro no mercado financeiro, se eles mesmos que se enrolaram, enfim. Dessa vez, eu acho que não vai ter esse discurso, é isso que você está falando, que por ser um negócio vindo ali meio que da natureza, natural, e que afetou todo mundo igual, vai ter menos resistência às medidas drásticas que os governos vão ter que fazer. Muito legal. Pulando agora para uma parte mais política, eu queria aproveitar aí a sua presença, se você pudesse falar um pouquinho das perspectivas de PIB, falar um pouquinho desse último corte do Copom, a gente mudar um pouquinho o tom para falar um pouco mais dessa parte de política monetária. E se a gente puder estender, até falar um pouquinho da articulação do nosso presidente ali, Câmara-Senado, a gente sabe que a calamidade pública passou com alguma facilidade e que ele tem falado nos discursos dele que o diálogo está bem aberto com Câmara e Senado, está tudo muito bem, está tudo muito bem com os ministros, enfim. Você pode dar uma perspectiva mais política ali, mais do dia a dia ali, dos nossos comandantes, do pessoal que está lá pilotando? Bem, vou começar respondendo sobre política monetária. Bem, eu acho que a decisão do Copom na última reunião foi a melhor possível, dadas as circunstâncias. Eu acho que ele havia cometido um erro na semana anterior, quando ele sinalizou esse corte. Na minha opinião, ele deveria ter aguardado um pouco mais, porque era um momento de muita tensão no mercado, em que a gente estava vendo uma pressão sobre o câmbio muito intensa e uma pressão sobre a curva longa de juros também muito intensa. Cortar juros, né, num momento como esse ajuda muito pouco, na verdade, né? Ninguém vai tomar crédito para fazer a viagem à Europa no meio de uma pandemia. Ninguém vai tomar crédito para fazer um investimento pesado no meio de uma situação como essa, né? E ao sinalizar movimento, ao deixar o mercado esperando por aquele movimento, ele acabou criando um fato consumado e depois ele tinha que agir. Eu acho que foi positivo o fato de que ele agiu na medida mais ou menos do que o mercado esperava, então não gerou uma correção adicional que poderia provocar mais instabilidade ainda, mas eu achei positivo o fato de que ele não foi além também do mercado estava esperando, porque isso seria um erro, na minha opinião, não ia ajudar muito pouco, ia acabar introduzindo mais instabilidade. E, ao mesmo tempo, também eu acho que ele acertou ao deixar a porta aberta, quer dizer, ele não está mais comprometido com nenhum movimento de corte. Como eu disse antes, eu acho que o foco das ações dele agora não deve ser nem sequer a política de metas de inflação, por mais que ele vá negar e tal. O foco da política agora tem que ser a estabilidade do sistema. Essa deve ser a preocupação central dele. E, nesse sentido, eu acho que cortar mais juros faz mais mal do que bem. Se você cortar mais juros, você vai abrir ainda mais o diferencial de juros, no momento em que o risco Brasil está pressionado, então isso tudo joga lenha na fogueira no mercado de câmbio. Uma alta do dólar nesse momento não ajuda a economia nacional e gera dúvidas e pressões sobre os balanços de muitas empresas e de muitos agentes. Certamente, se essa pressão sobre o câmbio continua, vai haver pressão também sobre a curva longa de juros. Então, ao invés do corte de juros gerar um afrouxamento das condições financeiras da economia, acaba gerando o oposto, né? Então, eu acho que foi positivo nesse sentido a decisão dele. Ele ficou dentro da opção que gerava menos marola, não se comprometeu com nada para frente, e agora eu acho que realmente assim, o foco, a atenção toda dele tem que ser realmente na questão de evitar mais instabilidade financeira num ambiente que já está muito tumultuado, né? Bom, falando um pouco do cenário político em si, eu vejo um pouco uma preocupação os aparentes aí conflitos entre os níveis federativos e entre os poderes também da República, né? Num momento como esse, o ideal seria que a gente tivesse o máximo de união possível,
E, sinceramente, eu acho que, dado o risco grave da pandemia, a gente precisava de uma união em torno de tomar as medidas mais seguras para a população, né? E o que eu tenho visto até agora, pelo menos a minha percepção, é de que essa união não está ocorrendo muito bem. O governo federal, em especial, está muito isolado. Quer dizer, o governo federal não, o presidente está bastante isolado nesse momento. Está havendo uma boa articulação no Congresso. A aprovação aí do pacote de calamidade foi um sinal nessa direção. Acho que também o ministro Mandetta está se articulando bem com os estados e tal. Então, ali eu vejo que as coisas estão ocorrendo. É óbvio que nem sempre na velocidade e na intensidade com que a gente desejaria, mas as coisas estão acontecendo na política de combate à pandemia. O que preocupa um pouco é que há um certo descompasso, até mesmo entre as posições do ministro e algumas sinalizações do presidente. Seria melhor que a gente tivesse um pouco mais de união nesse momento e todo mundo entender que realmente assim, é o momento de combater o vírus. Todos os outros problemas, inclusive as questões relativas ao custo fiscal que isso vai ter, ao que a expansão monetária que o BC está fazendo vai provocar lá na frente. Eu acho que todas essas considerações precisam ser deixadas em segundo plano nesse momento, porque os riscos são muito graves se a gente errar no combate ao vírus. A situação na Itália, por exemplo, está demonstrando isso. Infelizmente, as coisas não vão ir bem, ao que tudo indica, em outros países europeus, também nos Estados Unidos. E a gente precisa ter responsabilidade aqui, todos nós, inclusive o governo, para evitar o mesmo desfecho aqui no Brasil. Eu tenho confiança que nós vamos conseguir evitar, sim, porque nós tomamos algumas medidas importantes mais cedo. Nós estamos também um pouco mais conscientizados, porque nós vimos tudo que está acontecendo. Então, eu sou otimista nesse sentido. Agora, é preciso que o país todo se una realmente e, obviamente, quem tem que liderar esse processo é o presidente da República. Perfeito, Vladimir. Sensacional. Então, acho que todo mundo sabe que a prioridade é a gente diminuir essa curva de infectados, não deixar que isso se torne algo mais escalável, enfim. A prioridade tem que ser conter o vírus e todo o restante, tanto fiscal quanto economicamente, óbvio que pega carona, mas a gente não pode esquecer quais são as prioridades. A gente precisa de um governo bom articulador para que isso de fato funcione. Galera, vamos chegar na parte de perguntas aí. Vou voltar lá no Fadu e no Fábio. Deixa eu ver aqui quais são as perguntas que eu separei. Vamos lá, galera. Vocês consideram que poderá haver apoio do governo para evitar default em créditos privados? Alguém toma essa? Posso responder? Bem, acho que já está tendo. O estímulo do Banco Central, mal ou bem, já é isso, né? Pode? Eu acho que assim, o objetivo não deve nem ser exatamente evitar defaults, né? Defaults podem vir a ocorrer e tal. Agora, eu acho que o principal agora é não permitir que o mercado trave completamente, e não permitir que o mercado fique muito disfuncional, porque isso acaba tendo consequências, inclusive para empresas que sobreviveriam, que poderiam passar com mais tranquilidade pela crise, que é a condição, na minha opinião, da vasta maioria das empresas brasileiras, né? Então, esse tipo de ação está ocorrendo. Acho que o Fadu pode até detalhar um pouquinho as ações que foram anunciadas hoje, que afetam o mercado de debêntures e tal. São ações que eu vejo como positivas, mas não são exatamente assim, um salvamento do mercado ou um salvamento desta ou daquela empresa. São ações que visam manter o mercado funcionando, evitar uma travada geral, esse tipo de situação, né? Vladimir, deixa eu aproveitar aqui e já pegar uma segunda pergunta que é bem preocupante. Enfim, imagina que dos investidores que já investem há bastante tempo, que já passaram lá por 94. Qual a possibilidade do governo bloquear nossos investimentos? Algo similar ao Plano Collor. Qual o seu entendimento sobre o assunto? Pergunta do Márcio. Bom, eu acho que as chances disso aí acontecer é zero, porque
vai contra tudo que ele está tentando fazer, né? Que é dar confiança ao sistema, que é permitir que as pessoas tenham acesso às condições financeiras para que eles passem esse período difícil. Não faz absolutamente o menor sentido na minha cabeça que o governo tome uma decisão descabida desse tipo num momento como esse, né? Quer dizer, no meio da pandemia, ele vai confiscar os depósitos e provocar uma corrida aos bancos, vai todo mundo fazer multidão lá na porta exigindo dinheiro de volta. Não faz muito sentido isso. Eu acho que a chance é absolutamente zero. Todo mundo que está assistindo pode ficar tranquilo, o dinheiro está no banco, os bancos vão sobreviver, o dinheiro vai estar lá amanhã, não precisa pegar o dinheiro e levar debaixo do colchão. Os bancos estão funcionando, o sistema de pagamento está absolutamente garantido pelo Banco Central, é uma atividade essencial, não vai parar, não parou nem na China, não parou na Itália agora, e no Brasil não vai ser diferente. Então, tem muita coisa para a gente se preocupar, a gente acha que não precisa ficar se preocupando com cenários que são bastante irrealistas, né? Acho que, em relação a isso, pode todo mundo ficar sossegado, que nós não vamos ver nada desse tipo. Bom, com certeza vai tranquilizar aí os nossos investidores, os seniors aí, o pessoal que viveu isso lá em 94. Vamos lá, eu acho que essa aqui vai lá para o Fábio ou para o Fadu. No fundo de ações, se vê volatilidade, trazendo algum momento de alta. Entretanto, o meu fundo crédito privado só a queda há um mês. Como enxergam a possibilidade de voltarem a subir? Deixa eu falar um pouquinho da curva aí, vamos lá. Eu acho que tem dois pontos aí. Eu vou tentar responder o primeiro ponto em relação ao comportamento dos fundos, depois o Fadu pode falar um pouco de perspectiva. Assim como o fundo de ações, o fundo de renda fixa, especialmente aquele que tem alguma parte da sua rentabilidade atrelada ao comportamento da curva futuro de juros, também flutua para cima e para baixo, dependendo do comportamento do mercado. Então, na verdade, o que a gente tem visto ao longo desses últimos dias ou semanas é os fundos de crédito privado também se comportando dessa forma, indo para cima e para baixo, mas, de novo, numa dimensão um pouco menor. Tem dois componentes aí no comportamento desses fundos. Acho que tem o comportamento da curva, mas também tem o comportamento dos spreads de crédito, que tem também variado ao longo dessas últimas semanas, mas aí eu deixo o Fadu completar a resposta. Bom, eu vou completar a resposta pegando um pouco da pergunta anterior em relação ao que o governo, que o Banco Central pode estar fazendo em termos de ajuda às empresas, e aí até o que o Vlad respondeu, né? O que a gente pode esperar é que ele faça algo em relação ao sistema, né? Não em relação específico a um banco ou a uma empresa, que é como sempre o governo atuou, como sempre o Banco Central atuou. Ele nunca pegou e ajudou especificamente um banco. Ele sempre tentou ver o sistema como um todo, a funcionalidade do sistema como um todo. Então, quando a gente pega, por exemplo, o evento, ou as medidas que foram tomadas hoje de manhã para o nosso mercado, ele está olhando o sistema, ele não está olhando especificamente uma empresa ou outra. Então, a medida que ele tomou em relação aos bancos poderem recomprar um volume maior de letra financeira, ele está olhando especificamente o sistema. Por quê? Você começou a ter um evento de liquidez no mercado de capitais que começou no final do ano passado, que fez perder referência de preço. O preço perdeu tanta referência que acabou com o primário, inclusive, dos bancos de primeira linha. Lembrando que as últimas emissões, por exemplo, do Itaú, foram lá fora. Ele não emitiu aqui dentro, porque aqui dentro perdeu referência. Vendo isso, o Banco Central permitiu que você tivesse um aumento da linha de recompra, justamente para tentar normalizar esse preço que está impactando na carteira dos fundos. O Itaú vai quebrar? Não vai quebrar. Mas por que ele saiu de 102% para 115% do CDI em 4 anos, numa operação de 4 anos? Porque perdeu referência de preço no secundário pelo excesso de venda. Então, o Banco Central ele atua nesse sentido, né? O governo vai atuar sempre nesse sentido. Quando ele quando ele permitiu agora uma linha especial para operações compromissadas em lastro e debênture, que aí vai contar com compulsório, enfim,
a medida não é tão ampla como se esperava, mas tem 91 bi de dinheiro novo para comprar debêntures, dado que ele estabeleceu que a data da compra do ativo utilizado como lastro tem que ser a partir de 23 de março, ou seja, quem tem debênture comprado em 20 de março não pode utilizar isso como lastro. O banco tem que comprar uma debênture hoje para poder utilizar como lastro nessa compromissada. Isso visa o saneamento do mercado como um todo, não especificamente fundo A, fundo B, ou fundos, ou uma empresa como um todo. Ele está tentando trazer de novo a normalidade dos preços. Os fundos de crédito, tanto o CDI quanto os debêntures incentivadas, mesmo com toda a volatilidade da curva de juros, e fazendo um pequeno parênteses, o melhor ponto que a gente teve do ajuste de preço no ano passado foi justamente mostrar que a liquidez do mercado traz uma volatilidade. Não tem como você ter um mercado maduro e líquido sem ter volatilidade de preço, não na profundidade que a gente está vivendo hoje, mas é da natureza de um mercado líquido ter volatilidade. Então, mesmo com toda a volatilidade esperada no mercado, a gente acabou tendo um impacto de preço maior ainda por conta dos eventos de liquidez que se agravaram. E é por isso que eu fiz todo o preâmbulo no início da nossa conversa em relação ao movimento que a gente começou em janeiro de 2019. Não foi um movimento que a gente começou em outubro de 2019. A gente já começou esse movimento lá atrás em termos de preparar para uma travessia mais difícil. Então, mesmo com toda essa variação negativa, o que a gente tem que olhar nas carteiras, para se no final isso vai reverter ou não, é a solvência. A gente está lidando com renda fixa. Os prêmios estão contratados. É sempre daqui para frente. É sempre o filme. Então, o que a gente pode esperar tanto do fundo de debêntures incentivadas quanto dos fundos de CDI, eu não falo especificamente do Saint Dossage, não. Eu falo da indústria como um todo. É uma recuperação natural porque é uma renda fixa. Aquele carrego está contratado ao longo daquele tempo. Você pode realizar um prejuízo resgatando hoje, mas a expectativa de retorno ele é exclusivamente voltado à solvência daquele crédito. Se a gente não tiver nenhum evento de solvência em nenhum desses fundos, todos os fundos vão ter um carrego extremamente positivo ao longo do tempo. De novo, não estou falando especificamente do Saint Dossage. Por isso que é importante entender o que tem exatamente dentro de cada um dos fundos, cada uma das carteiras. Você tendo conforto com todos os créditos que estão ali dentro, todos os fundos vão ter uma performance muito, mas muito positiva ao longo do tempo. Agora, a volatilidade vai permanecer, tanto no debêntures incentivadas quanto em CDI, e enquanto a gente tiver a volatilidade que a gente está vendo, não só no mercado de crédito, mas também na curva futura de juros, isso impacta a precificação de todos os papéis. Crédito, renda fixa, de uma maneira geral, não especificamente crédito, mas renda fixa, ele funciona você trazendo a valor presente um fluxo futuro. Então, não tem como você mexer na curva de juros e não mexer na precificação do papel no D0. Seja ele sendo percentual do CDI, ou CDI mais spread, ou IPCA. Não tem como você não ter um impacto, ou para o bem ou para o mal, quando você tem uma volatilidade muito grande na curva de juros. Então, o que a gente pode esperar para frente ainda é uma volatilidade, mas é um momento ímpar para renda fixa, crédito privado, high grade de verdade, que tem uma boa solvência, que tem uma qualidade de crédito contratada, que foi proposto a ser feito lá atrás, que não tentou adotar medidas heterodoxas, nem estratégias heterodoxas para tentar ou suavizar a volatilidade ou ter uma performance acima da média, mesmo sacrificando liquidez, o que não foi o nosso caso. E aí, até voltando a uma pergunta que foi feita antes da gente passar por lá em termos de liquidez, o CI e Dossage tem conforto na liquidez de toda a sua carteira. A gente fez um trabalho de justamente desinvestir nos momentos de resgate dos papéis que a gente tinha uma maior preocupação em liquidez em momentos adversos. Hoje a carteira é totalmente voltada em... Só para ter uma ideia, no momento atual que a gente está sem referência nenhuma de preço, a gente conversa com as principais tesourarias e bancos que estão começando a montar uma mesa, inclusive para essa linha de hoje. E a gente já tem um potencial de venda de curto prazo de 10% a 20% de caixa imediato dos nossos fundos, só com essa decisão do Banco Central. Por quê? Porque os bancos estão cotando os papéis que nós temos. Não estão cotando papéis que dificilmente vão ter uma vida tranquila para os próximos meses. De novo, isso é consequência do que a gente fez há 12 meses atrás. Não foi algo que a gente começou a fazer quando viu que a crise ia ser mais aguda ou não. Isso não tem capacidade de ser feita no volume que a gente tem da noite para o dia. É um transatlântico. A gente não dá um cavalo de pau no transatlântico. A gente tem que começar a virar o leme lá atrás para chegar meses depois na direção que a gente quer. Então, em relação à travessia, vai ser uma travessia volátil,
os investidores podem ficar tranquilos não só com o Sign the Swage, mas com a classe crédito privado que fez o dever de casa, que ficou alocada em papéis de realmente high grade, papéis de primeira linha, não papéis que foram travestidos de high grade, dado o cenário favorável que tinham há 3, 6 meses atrás. Perfeito, Fadu. Muito esclarecedor. Eu acho que sana aí a dúvida sobre fundo de renda fixa, porque tem balançado tanto. Antes de eu chegar ali nos finalmente e pedir para cada um mandar uma mensagem otimista aí para o investidor do futuro, tá? Eu vou pedir para cada um, enfim, de vocês três fazer uma mensagenzinha. Só complementando, que como foi uma pergunta bem recorrente, até a pergunta foi um pouquinho da pergunta que o Vinícius fez depois. Vinícius, independente da qualidade do crédito, o papel ele vale alguma coisa naquele dia. Então, por mais que você tenha um papel de renda fixa que vai pagar a inflação mais X daqui a 5, 6 anos, se o mercado hoje diz que a gente falou aqui de curva de juros, se a curva de juros subiu, aquele inflação mais X hoje vale um pouco menos do que ele valia ontem ou anteontem por causa dessa alteração da curva de juros. Então, os papéis de renda fixa eles são sensíveis ao preço versus como tá as perspectivas de juros do Brasil. Isso que faz eles balançarem. E o que o Fadu falou bem é que, independente do balanço, o contratado vai ser entregado quando você tem uma boa empresa, um papel sem risco de solvência, que é o que o Sign the Swage fez. Beleza? Então, vamos para as mensagens finais. Vladimir, quer começar? Uma mensagem otimista aí para a galera, para a gente encerrar aqui nossa conferência, foi sensacional. Já aproveitando aí para agradecer o tempo de vocês, sei que vocês estão aí em contingência, parte no escritório, parte em casa. Aquela mensagem de boa noite otimista para a galera que vai começar mais uma semana aí. Bom, acho que a principal mensagem nesse momento é olhar para frente. Vírus vêm e vão, não foram os primeiros vírus que surgiram na história da humanidade, não vão ser os últimos. Eu estou confiante na capacidade do Brasil de enfrentar esse problema. A gente tem uma grande vantagem porque nós começamos a agir mais cedo. Isso faz uma diferença brutal quando você está lidando com uma epidemia como essa. Então, olhar para frente, vai ser um período difícil, a volta provavelmente vai ter que ser gradual e tal, mas muito antes do que os mais pessimistas imaginam, a gente vai estar tomando uma cerveja no bar, levando a vidinha normal e, obviamente, vendo a economia sair dessa situação difícil que está enfrentando hoje. Perfeito. Vamos lá, Fábio, Fadu, a mensagem para a galera aí de boa noite, para a gente encerrar. Bom, eu acho que tem que ter paciência. Como o Vlad falou, é uma questão que a única certeza que a gente tem é que vai passar, é a questão de como você vai vai fazer essa travessia. Em relação ao mercado como um todo, aí pegando o mercado local, assim como a gente viveu em 2008, o nosso sistema está muito bem preparado, né? O nosso sistema financeiro é um dos mais robustos do mundo, isso aí desde 2002, quando foi implementado o SPB, então acho que isso gera muita tranquilidade em termos de balanço de instituição financeira. Alguns com certeza vão ficar no meio do caminho, mas nada que afete o sistema como um todo, que é o que a gente já viveu nesses últimos 20 anos. A diferença é que agora a gente fala de 2, 3 instituições. Quando a gente pegava crises como essa, a gente tinha uma lista de 10 a 15 instituições que quebrariam. Então, nesse sentido, a gente fica mais tranquilo ainda. Na parte corporativa, as empresas estão muito menos alavancadas do que a gente via no passado. Elas fizeram um bom dever de casa em relação ao reperfilamento da dívida e redução de custo da dívida no bom momento que o crédito privado teve no final de 2018 e início de 2019. Então, em termos de empresa, a gente está muito tranquilo, principalmente em relação à alavancagem. Obviamente, uma outra empresa também ficará no meio do caminho, porque fez um plano contando um cenário extremamente otimista, tanto em termos de origem de funding quanto de crescimento, né? Então, essas empresas naturalmente vão ficar no meio do caminho. É darwinismo, não tem o que fazer, faz parte, mas está ao largo dos nossos portfólios. Em relação à curva de juros de curto prazo, a gente ainda vê com um prêmio muito elevado. A ponta mais longa é difícil de prever, mas claramente tem um exagero, então a gente tem um prêmio para capturar em cima desse juro real de curto prazo, mesmo com a defesa que a gente tem em relação a IPCA. Então, acho que a classe crédito privado como um todo continua sendo uma excelente oportunidade, ou para manter o investimento ou para entrar.
É diferente do que a gente tem nos outros mercados. De novo, o retorno já está contratado daqui para frente. É tudo uma questão de solvência desse crédito ao longo do tempo e a gente tem muito conforto nos créditos que a gente escolheu. Em relação à marcação que você comentou, ela joga para os dois lados, né? Hoje você tem um título desvalorizado porque você está tendo um evento de mercado. Há 12 meses atrás você tinha um título super valorizado também por conta de um evento de mercado que você tinha um excesso de demanda por fundo e uma pequena oferta pela parte dos originadores. Então, isso tende a ter um equilíbrio ao longo do tempo para o bem e para o mal. Hoje está jogando para o bem, hoje está jogando para o mal. Então, acaba sendo uma oportunidade para quem quer estar em renda fixa, não tem a alavancagem da Bolsa, não vai ter o retorno da Bolsa, não vai ter um desempenho como muita gente imaginou que fosse ter em 2018 em relação a comparáveis com o multimercado. Não é nada disso. Mas hoje a gente tem uma distorção muito grande, dado a tudo que aconteceu em fundo de crédito privado, e aí, de novo, eu digo classe, não digo especificamente nossos fundos, mas nossos fundos têm uma qualidade claramente acima da média, como oportunidade de investimento. Então, em 2008, a gente viu o Citi valendo 97 centavos e hoje está $32. Acho que uma crise financeira, o desespero mostrou bem o que pode ter um impacto de preço e o que realmente aquele ativo vale. Eu acho que hoje se aplica um pouco para a nossa realidade de mercado. O que está sendo precificado em termos de potencial de risco de solvência em alguns créditos e o que realmente eles vão valer lá no final do dia. Perfeito. Bem, Fábio, vai lá. Se eu puder complementar, acho que eu tenho pouco a falar depois do Vlad e do Fadu, mas eu costumo brincar aqui internamente que uma das poucas vantagens de você ficar mais velho, e aí eu brinco, realmente são poucas, mas uma das poucas vantagens de você ficar mais velho é você já ter passado por momentos difíceis, né? E em momentos difíceis é difícil você não colocar esses momentos na perpetuidade, né? Então, não é porque ontem ou porque hoje foram dias difíceis que todos os dias daqui para frente serão difíceis. E o mesmo vale para os dias alegres, para os dias de sol. A gente não pode jogar esses dias também na perpetuidade. Acho que o exemplo do Citibank é um ótimo exemplo. Acho que quando a gente olha a perspectiva das carteiras de renda fixa e crédito privado, esse é outro excepcional exemplo. Em fundos de ações, acho que tem outros tantos exemplos. Então, para o investidor, talvez a minha maior recomendação, humildemente, se eu posso falar isso, é tentar fugir um pouco desses vieses cognitivos, desses comportamentos que podem ser muito prejudiciais à carteira do investidor no longo prazo. Acho que teve muita gente que apostou muito em algumas classes de ativos, esperando o comportamento que essas classes tiveram no passado, e infelizmente não é assim que funciona, né? É difícil você dirigir o carro olhando para o retrovisor, e é muito difícil você, de novo, querer jogar isso na perpetuidade. Então, eu acho que a gente precisa ter a tranquilidade necessária para conseguir aguentar os solavancos, a gente ter certeza que tem uma carteira diversificada o suficiente para conseguir proteger o que ela for capaz de proteger, mas também capturar num determinado momento de volta, porque esse momento de volta vai acontecer, quer dizer, é inexorável. Então, acho importante, nesse momento, acho que muito difícil, não só de mercados, mas também esse momento difícil pessoal para todos nós, acho que é importante a gente tentar ter o mínimo de tranquilidade, se é que é possível, e tentar pensar as carteiras da maneira mais estruturada possível. Excelente, excelente, Fábio. Muito obrigado. Gente, foi um prazer tê-los vocês aqui, viu? Realmente o que eu falei lá na frente de time experiente, aí com seus cabelos brancos, suas décadas de mercado, fez a diferença nessa conferência. Foi com certeza aí uma das mais esclarecedoras, galera. Muito boa noite, o pessoal que nos assistiu até agora, tá? A gente vai continuar fazendo isso aí a semana inteira, tá? A semana tem
conferências programadas a semana toda. Fábio, Vladimir, cara, sem palavras para agradecer, viu? Boa noite. Sucesso aí, cara. A InvestSmart tem as portas abertas para vocês. Quando vocês quiserem vir falar de novo, vocês são super bem-vindos. Todo o material de vocês eu sei que está disponível lá no site. Quem tiver mais interesse em conhecer, o site do CA Industries é bem completo, mostra cartas de todos os países que eles atuam, tem uma parte de notícia bem legal. O relatório deles do Brasil também é bem legal, vale a pena ler a carta. Tá, gente? Mais uma vez, boa noite e muito obrigado. Amanhã a gente se vê. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Valeu.